Hariskairene agaptoi adelphoi. Meus prezados, hoje estarei falando aqui com vocês no canal que nós temos aí para vocês, oferecendo a vocês todos os dias uma teologia pentecostal e uma teologia que transcende as esferas da interdisciplinaridade, com teor totalmente acadêmico. Viremos hoje falar sobre hermenêutica, falando um pouco sobre a dimensão da hermenêutica. A dimensão da hermenêutica. E, antes de entrarmos no assunto, eu quero te convidar. Primeiro, se inscreva no canal se não é inscrito. Segundo, dê o seu like contribuidor. Terceiro, compartilhe o conteúdo. Quando nós estamos tratando de hermenêutica, tá? Que muitos conceituam somente como a arte de interpretar, né? A ciência que vai prover os métodos, vai prover também uma epistemologia, que é o conhecimento dos meios, métodos, estratégias, né, para desenvolver uma interpretação. Eu ainda vou um pouco mais longe. Eu começo dizendo sobre a dimensão da hermenêutica, que a hermenêutica, quando ela nasce enquanto ciência, ela nasce enquanto disciplina, ela nasce enquanto ação pedagógica e educativa, ela nasce num contexto acadêmico que era o cerne do saber e do conhecimento na época, que era o contexto do pensamento e do desenvolvimento da Grécia. O pensamento grego, a cultura grega, a proposta pedagógica dos gregos e todo o desenvolver uma dimensão até sociocultural, sociopolítica, né? E até vamos dizer assim, humanística, né? O homem social, o sócio-homem, era totalmente direcionada, providenciada, encaminhada para ampliar, redimensionar e efervescer as ideias, pensamentos e, através das ideias e pensamentos, prover uma dialética que iria resultar em um diálogo, e esse diálogo iria prover uma fusão de ideias que resultaria nas ideologias, que em decorrência viriam os pressupostos, os conceitos, as propostas e as perspectivas. É nesse contexto que nasce todo um acervo, um arcabouço de teorias filosóficas, porque é nesse mesmo contexto cultural da Grécia e da academia Grécia, da Grécia acadêmica, que vai surgir, nascer, não é? Os filósofos que concederam todo um mapeamento do pensamento, não só antigo, mas que influenciou o pensamento em todas as eras e deixa um legado para a posteridade. Então, a hermenêutica, ela nasce como um saber filosófico. Ela nasce como uma proposta filosófica. Ela nasce como uma teoria interpretativa dentro de
propostas, caminhos, meios, métodos, episteme, né? Que era totalmente propositiva, com o intuito de fornecer o norte para o aluno, para o pensador, para o orador, ter um entendimento, uma compreensão, uma visão ampla sobre o texto, sobre a ideia, a proposta, a pressuposição, a teoria, o conceito, a filosofia que ele estivesse estudando, ou que ele estivesse defendendo, discorrendo, tratando e argumentando. Então a hermenêutica nasce para quê? Para fornecer caminhos para ampliação do seu argumento. E na ampliação do seu argumento vai surgir o quê? A tese e antítese, ou tese e antítese. E nesse contexto de tese e antítese, nasce o conceito, nasce a proposta, nasce o objetivo. E nesse contexto de proposta, objetivo, nasce também a qualificação, nasce também o vínculo e nasce também o cerne do pensamento do autor para com o texto e do texto dentro da história do autor, história de vida pessoal, história de vida ambiental e história de vida fenomênica, das suas emoções, do seu interior, não é? Da sua narrativa, que ela é um resultado do seu da exponência do seu cognitivo, do seu intelecto, do seu pensar, do seu vislumbrar e da sua cosmovisão, uma visão cósmica, ampla, global do ambiente, do mundo que está em sua volta. Então a hermenêutica me leva por esses caminhos e me conduz por esses mapas e me introjeta e me insere nesses oceanos a fim de que eu mergulhe nos mares dos saberes e dos conhecimentos que o texto vai me prover, vai me conceder, que outrora foi produzido como uma inspiração e iluminação que o autor teve sobre um ato, um fato, sobre uma circunstância, uma situação, sobre uma ideia, sobre um assunto, sobre um discorrer técnico, teórico, ortos ou praxis, a fim de que eu possa, com essa proposta do autor, com esse texto, com essa construção desenvolvida, ter uma informação sobre um fato, sobre um ato, sobre um acontecimento, sobre uma teoria, sobre uma circunstância, uma situação, sobre, enfim, vários itens, vários pressupostos, vários elementos didáticos, pedagógicos, conceituais que o autor possa estar tratando na sua narrativa, na sua abordagem, na sua argumentação, na sua tese e antitese e na sua dialética ou diálogo, enfim, na metodologia em que está empreendendo no seu escrito. Para isso, a hermenêutica me provê os meios, os métodos, ela me fornece os elementos, ela me fornece as estratégias, ela me dá as direções para eu olhar o texto, para eu examinar o texto, para eu extrair do texto, para eu desfragmentar fragmentos abstratos do texto
e tornar-lhes concreto, tornar-lhes real, tornar-lhes explícitos, evidentes, para eu linkar, vincular e veicular o texto com outros textos e com outros contextos que vai me levar para um contexto macro e depois pode me trazer novamente para um contexto micro e eu fazer essa ascendência de micro para macro e essa convergência me possibilite uma visão ampla, plural, aonde eu saio do singular, vou para o plural, onde saio do singular, vou para o coletivo, aonde eu saio de um e vou para uns, aonde eu saio de o meu pensamento e possibilito a ampliação e redimensionamento dele numa dimensão que me conceda a visão do texto que seja macro, no sentido não só de texto, mas macro no sentido de esfera do pensar, esfera do comunicar, esfera do sentir, esfera do visualizar e do vislumbrar o que o texto está tratando. Da proposta que está sendo tratada, da abordagem que está sendo discutida. Muitas das vezes o seu olhar não alcança, a hermenêutica leva a alcançar. O seu olhar não descobre, a hermenêutica leva a descobrir. O seu olhar não detecta, a hermenêutica leva a detectar. O seu olhar não converge para o histórico do texto, e a hermenêutica te leva no histórico. O seu olhar não converge para a ideia do texto, a hermenêutica te abre a ideia do texto. O seu olhar não te leva à compreensão geográfica ou geopolítica do texto. E a hermenêutica te insere com seus métodos no ambiente geográfico e geopolítico e geohistórico e arqueológico do texto, a fim de que você possa ir e vir dentro do texto, a fim de que você possa se situar no texto, a fim de que você possa cumprir a proposta que te está incumbida, está sob a tua responsabilidade de interpretar o texto, de trazer a realidade do texto com o seu contexto dentro do sentido semântico proposto pelo autor na sua integralidade gramatical e textual. E é isso que você precisa pensar. É isso que precisa ser considerado. E não é alcançado uma compreensão, um entendimento, uma interpretação com o seu pensar, com o seu olhar ou com o seu argumentar, mas com os métodos que a hermenêutica, vão prover, vão estabelecer, os degraus que você vai precisar subir, a especificidade dos assuntos que você vai precisar compreender para ter essa visão, essa concepção, essa inserção de um pensar que vislumbra a realidade que está por trás de outras realidades, de um universo de verdades concretas ou até abstratas, diretas ou até indiretas, assertivas ou dissertivas, que o texto estiver tratando, que o texto estiver discorrendo, que o texto estiver trazendo como resultado do produto final
do pensamento que o autor explicitou, transmitiu, trouxe para o texto como uma proposta de uma comunicação bilateral, de uma comunicação dialogal e de uma comunicação transversal e tridimensional entre leitor, autor, autor, leitor, a fim de que possa compreender-se e inserir-se no querer e no pensar e no sentir e no visualizar do autor, para que eu possa entrar dentro do texto e saber o que o texto está tratando. Parece ser complicado, mas não é, quando você se dispõe a entrar nessa dimensão. E a cada etapa dessa dimensão ir mergulhando em uma pesquisa evolutiva, que vai evoluindo, que vai progredindo e que vai causando um resultado cada vez mais amplo, cada vez mais fomentador e cada vez mais descortinador das verdades que o texto propõe. Obrigado a todos. Essa era a proposta da aula de hoje.